Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 6 de julho de 2018. Criança morre após ser esquecida dentro de carro em Minas. Uma menina de 2 anos morreu depois de ser esquecida dentro do carro nesta quinta-feira 15 em Janaúba, Minas Gerais. A criança ficou por aproximadamente 3 horas dentro do veículo e chegou a ser socorrida pelo pai, mas não resistiu. Uma parada no escritório antes de levar a filha para a escola fez com que um empresário de Janaúba vivesse o pior e mais dramático dia de sua vida. A quinta-feira pós-carnaval seria mais uma de aula normal para as crianças de uma escolinha particular no norte de Minas Gerais. A cidade é a mesma que ainda se recupera da tragédia na creche Gente Inocente, em novembro. Uma ligação recebida a caminho da escola, segundo informações, tirou o empresário de sua rota habitual. Em vez de seguir para a escolinha, ele foi até a empresa para resolver uma situação. 3 horas depois, um comerciante amigo cumprimentou e perguntou pela família. Foi quando ele saiu desesperado da loja de materiais de construção em direção ao carro. A criança foi levada para o hospital de Janaúba e os médicos tentaram reanimá-la, mas não conseguiram. A menina morreu 2 horas depois de dar entrada na unidade de saúde e o pai foi internado em estado de choque. A mãe da menina é uma enfermeira e também foi internada em estado de choque. Ela foi uma das voluntárias que ajudou no resgate às vítimas do incêndio na creche Gente Inocente, no ano passado. O delegado Ricardo Amaral investiga o caso e comentou que tragédias como essas podem culminar com o perdão judicial, que é quando o réu tem a pena extinta em razão de as consequências do fato serem mais graves que o próprio cumprimento da pena. Na terça-feira de carnaval, um casal foi preso e liberado depois de pagar uma fiança de R$ 1.000. Eles deixaram o filho de 1 ano dentro do carro enquanto brincavam carnaval e chegaram a dizer em depoimento que, de tempos em tempos, um dos dois ia ver o filho. Policiais militares resgataram a criança e a entregaram ao conselho tutelar, que devolveu a criança à sua avó. Estudo aponta causas para esquecimento. Uma pesquisadora da Universidade Federal de Juiz de Fora publicou um artigo que aumenta o alerta para que crianças não sejam esquecidas dentro de carro. Durante 16 meses, a graduanda em Engenharia Ambiental Drieli Costa pesquisou 45 casos de esquecimentos de crianças em carros e concluiu que grande parte das vezes os pais estão levando as crianças para escolas e creches. Os esquecimentos geralmente acontecem durante a semana e quando há uma mudança de rotina na vida dos pais, afirma Drieli. Dos casos analisados, os pais 62% são os mais associados a estes registros, mas babás 31% e outros parentes 7% também estão entre os envolvidos. O resultado foi divulgado por uma revista internacional de pesquisa ambiental e saúde pública. Nesta segunda crônica do Amanhecer, Décio Iandoli Júnior, em seu livro Fisiologia Transdimensional, esclarece sobre o desencarne e a transformação, essa intrincada, e ainda pouco conhecida, ligação entre o corpo físico e o perispírito, é temporária, diferente da relação alma-perispírito. A ligação do perispírito com o corpo físico pode ser rompida por acidente, doença, ou mesmo por degeneração ou desgaste, ou seja, tem um tempo útil restrito e variável, dependendo de cada caso. O processo de desligamento dessa interface é o desencarne, e segue uma sequência que pode ser mais ou menos dificultosa a depender de fatores físicos e espirituais.
O processo de morte, quando ocorre naturalmente, ou seja, por doença ou por morte natural, permite ao indivíduo preparar-se para a transição, auxiliado pela espiritualidade assim como pelos médicos da Terra. Nesses casos, permite-se uma reflexão e uma conscientização antes do desenlace final, fato que facilita sobremaneira o processo de passagem. Despir-se da roupagem fisiológica pode ser um processo doloroso, se houver uma resistência por parte do espírito desencarnante, retesando seus laços perispiríticos com o corpo físico, agora inadequado à sua interação. Transformação. O mecanismo de desencarne assemelha-se muito à metamorfose dos insetos, ou seja, ocorre uma diminuição da atividade, com a pessoa tornando-se cada vez mais imóvel, parando de alimentar-se e assumindo uma postura de crisálida. Seu pensamento, por secreções mentais, tece fios que vão formando um casulo de fluidos mentais, a partir de suas próprias ideias reflexas dominantes. Esse fenômeno pode durar minutos, horas, dias ou meses, a depender da natureza do pensamento dominante e do grau de evolução do espírito. Simultaneamente à formação do casulo, inicia-se a estólise do corpo físico, que vai diminuindo as forças das ligações perispiríticas com as células de uma maneira geral, e, mais especificamente, com os neurônios, assim como iniciando-se a estólise perispirítica focada no duplo etérico. Nesse momento, o grau de apego do indivíduo ao plano material pode dificultar o seu desligamento, graças à valoração excessiva dos bens materiais, sua relutância em abandonar seus familiares, ou mesmo a relutância de seus familiares e amigos em permitir que ele se vá. A libertação do casulo mental ocorre por secreções mentais ao final do processo histolítico, fortificando o campo mental e desvencilhando-se mecanicamente dos órgãos materiais. Inicia-se, a seguir, o processo histogênico, no qual seu perispírito experimentará modificações morfofisiológicas a fim de adaptar-se às necessidades de sua nova vida. Observa-se que, no perispírito do desencamante, mais especificamente no seu duplo etérico, as porções que sofrem maior grau de estólise são os correspondentes perispiríticos dos músculos e do aparelho digestivo e, em menor grau, os do sistema vascular e nervoso, já que estes sofrem menor grau de modificação no processo de adaptação do espírito para a vida no plano espiritual. Vale a pena ressaltar que, ao final da sequência de eventos que levam ao desencarne, o espírito liberto não apresentará mais o duplo etérico, porção que, em sua maior parte, se perde com o corpo físico, exibindo agora seu perispírito renovado à maneira do seu pensamento. Relembrando a natureza do duplo etérico, proposta por nós como sendo formado por ectoplasma oriundo das mitocôndrias, e fluido vital, tal afirmação ficaria mais embasada. Devido a essas informações, que dão conta das características e funções do duplo etérico, muitos autores consideram-no parte do corpo físico e não do perispírito. Essa é apenas uma questão convencional, visto que é matéria de transição e promove a ligação temporária. Os centros gástrico e genésico, por exemplo, são totalmente neoformados, para se tornarem capazes de aurir novas formas de alimento fluídico e para assumirem suas novas funções na sublimação do amor. A histogênese ocorre segundo o caminho ditado pela mente, pode ser incorreta ou perturbada, se assim for o pensamento do espírito. Os ovoides são um exemplo extremo de distúrbio histogênico, vítimas do monoideísmo auto-hipnotizante, ou seja, apresentam um pensamento fixo depressivo que lhe define a vontade de retomar ao aparelho fisiológico material ou de prejudicar ou obsediar outro espírito, provocando uma atrofia dos órgãos perispiríticos, e desfigurando completamente sua forma humana, que passa a ter a forma de um ovo.
Tais espíritos necessitam de novas encarnações compulsórias para sua correção, a fim de que retomem, aos poucos, sua forma e seu caminho evolutivo. Herculano Pires, em seu livro denominado Vampirismo, refuta a ideia da existência de espíritos nessa condição, porém, eles são descritos por André Luiz e aceitos por Emmanuel Guimarães. A metamorfose incompleta ocorre nos indivíduos de evolução mais primitiva, geralmente animais, que não possuem substância mental suficiente para operar a sua histogênese, portanto, necessitam de nova encarnação emergencial, ou auxílio da espiritualidade superior, para complementá-la. Foi a capacidade de pensamento contínuo, atributo exclusivo do ser humano, que ofereceu, ao homem, a estabilidade necessária para a metamorfose completa. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de julho de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.